Bem, agora mais uma vez, boa noite. Eu acho que já falei com todo mundo aí, não sei se mais alguém chegou depois. Acho que a Manu não tinha chegado ainda, né, Manu? Então, eu estava na frente do mar, agora eu vim para a praia mesmo, para ficar mais relaxado aqui com vocês. É bom estar convosco, é uma alegria servi-los, agradeço, Pedro, pelo convite e sinto muito que tenha demorado tanto para dar certo a gente estar juntos aqui. Mas espero poder servi-los bem nessa noite aqui com a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Gostaria de orar com vocês e a gente vai em frente. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. E pedimos que hoje, ao considerarmos esse tema bíblico da paz, o Senhor nos abençoe, o Senhor nos ajude a refletir e a crescermos. Em nome de Jesus. Amém. Então, povo, nosso tema hoje, né, vocês, pelo que entendi, pelo que o Pedro me falou, vocês estão lidando com diversas virtudes cristãs, com como a gente anda nesse mundo, né? Uma palestra, uma fala para cada uma dessas virtudes. E o meu tema hoje é falar com vocês sobre paz. Paz. Paz é engraçado porque é um desses temas que a gente ouve toda sorte de coisa a respeito dele. Por exemplo, os crentes gostam de se saudar falando paz, né? Eu não sei se aí na Redenção vocês têm feito desse jeito. Em algumas denominações é muito assim, as pessoas se encontram e falam, a paz. E eu acho que quando tem gente que está chegando na igreja que não é crente, que não sabe essas coisas, talvez que um pouco confuso, que chega e escuta rapaz. Aí fala assim, sou rapaz. Não, a paz. Dependendo do sotaque, eu vou falar a paz. Aí já fica muito claro que é outra coisa, que não é, de fato, uma declaração acerca de se é rapaz ou moça. Rapaz, e assim por diante. Alguns falam a paz de Cristo, paz do Senhor, e esse tipo de coisa. Então, os crentes gostam de usar essa ideia. Isso é bom, porque essa ideia é muito bíblica. A gente vai ver hoje sobre como essa paz se derrama de várias formas, em vários aspectos, em várias esferas na vida cristã. E vou também tratar do fato de que esse mundo entende paz de um jeito não bíblico. E a gente vai pensar um pouquinho sobre isso, sobre como essas coisas funcionam, tá bom? Hashtag paz. Você vê isso o tempo todo aí, se você acompanha as mídias sociais, né? Normalmente é quando o cara joga uma bomba, assim, fala um negócio absurdo, um negócio super polêmico e ainda bota lá. Paz. Né? Ainda com S, para ficar mais divertido ainda. Acontece muito. O que é paz? O que negócio é esse? Por que as pessoas se vestem de branco no Réveillon? Por que a bandeira da paz é branca? Vou balançar minha bandeirinha branca aqui. Eu até pus minha camisa branca das Ilhas Fiji aqui, só para ficar aí com vocês de paz. Por quê? Por que as pessoas sabem que isso é necessário? É curioso que as pessoas tenham no coração um anseio por paz, porque, na verdade, a meu ver, isso é algo que já aponta para o fato de que as pessoas têm no coração um senso de que o mundo está quebrado. Explico. Nenhum de nós viveu um dia que fosse das nossas vidas num mundo diferente deste. Todos nós já nascemos no mundo quebrado. Todos nós já nascemos no mundo em conflito, em que há conflito humano com Deus, há conflito aqui entre seres humanos e há conflito de nós humanos com a criação. Nenhum de nós experimentou tempos de paz de verdade. Todos nós talvez tenhamos experimentado momentos de paz aqui e acolá, mas nenhum de nós viveu de fato a vida em tempos de paz. Nem os descrentes, nem os crentes. Por que as pessoas têm no seu coração, então, esse anseio por viver em paz? Seja o anseio de pessoas que vivem em zonas de conflito pelo mundo, na Síria, ou seja onde for, e sonham com um dia de paz. Seja aquele anseio que você tem por uma paz meio que esse povo da igreja não me deixa em paz. Ou então, que coisa, meus irmãos, meu marido, minha mãe, meu pai, meus filhos, ninguém me deixa em paz. Tudo que eu quero é sentar aqui no final do dia, no meu sábado à noite, sentar aqui tranquilo com o meu Netflix em paz. Mas o povo da igreja fica falando, tem reunião da mocidade, tem que ir lá.
preletor convidado, não vamos fazer satisfeito. Imagina, você vai ficar vendo Netflix logo hoje. Vai ficar chato se ninguém aparecer. Mas assim, você vai, liga lá o Zoom, aí fecha a câmera e vai fazer o que você quiser, não tem problema. Tô sabendo, tô de olho em vocês. Beleza. Tô esperto com vocês. Vocês acham que eu sou bobo com essas coisas, né? Sou professor também, tá? Tô ligado no esquema. Mas paz. Paz é um anseio universal. Mesmo ninguém tendo experimentado paz, as pessoas anseiam por isso. Por que isso? Eu acho que é um tema de Eclesiastes, já que mencionamos um pouquinho disso. Eclesiastes 3 tem um versículo que para mim é chave no entendimento do livro todo, que é quando Salomão fala que Deus pôs eternidade no coração do homem. O ser humano criado à imagem de Deus, ele tem no seu peito um anseio por algo que vai além do mundo quebrado. Ele não sabe nem explicar direito o que é isso. Imagens como essa aqui de trás de mim, meio que traduzem esse anseio pela paz. A paz é isso. Paz é uma praia com coqueiro, com vento, gostoso, tranquilo, boletos pagos e tudo tranquilo, só curtindo a vida aqui. Essa é uma definição de paz. Paz para outros é a ideia bem John Lennon, assim, de um mundo sem guerras, né? Imagine, lembra da música Imagine? Imagine todos vivendo em paz, sem nada para fazer a gente brigar, sem essas coisas que nos dividem como religião. Religião divide muito o homem, né? A gente briga por causa disso. Então, imagina que lindo se a gente conseguisse viver num mundo sem nada de ruim, sem as pessoas ficarem brigando por causa de religião, por causa de petróleo, por causa de futebol, por causa de namorada, por causa de todas as coisas que vocês brigam aí. Paz seria isso. E muitas vezes a pergunta que os descrentes vão fazer é simplesmente essa: por que a gente não consegue simplesmente viver em paz? Por que a gente não consegue simplesmente viver em paz? Vocês sabem? Porque nós não temos em nós a capacidade para isso por causa de algo chamado pecado. É impossível para o ser humano conseguir construir uma sociedade que viva de fato em paz. É impossível para o ser humano construir... E veja, não estou falando aqui de construir um país em paz. Ou uma cidade. A gente não consegue nem construir uma UMP em paz. A gente não consegue construir uma família que viva em paz. Porque o tempo todo o nosso pecado vai aflorar e vai fazer uma coisa ou outra que quebra a paz. Então, muitas vezes as pessoas querem esse negócio de paz, mas é uma paz genérica, é uma coisa meio romântica, meio assim, para de brigar aí, gente. Ô, crianças, parem de brigar, que coisa chata. Né? Que nem os pais da gente falavam quando a gente era criança, e a gente tocava o terror, e parem de brigar, meninos. Por que paz é importante? Porque nós fomos criados para ela. Tem um termo bíblico do Antigo Testamento que é shalom. Você já deve ter ouvido essa palavra, shalom. Shalom significa paz. Mas paz não somente no sentido de uma ausência de conflito, tá? Mas de uma presença de justiça e plenitude de vida. Paz, por exemplo, no conceito de shalom, não é simplesmente quando duas pessoas param de brigar. A gente parou de brigar, a gente foi cada um para o seu lado. Não brigamos mais. Não, paz significa que há uma restauração da comunhão. E, de fato, há vida entre nós. Então, esse é o conceito bíblico de paz, e não uma mera parem de brigar aí, crianças. Agora, como que a gente vai entender essa paz, biblicamente falando, em termos de como ela é alcançada? Eu quero ver alguns textos com vocês, para a gente pensar acerca disso tudo. O primeiro deles eu queria abrir Romanos 5, por favor. Vem comigo para Romanos capítulo 5, tá? Vocês estão com Bíblia aí, seus bandidos? Essas câmeras fechadas eu não estou sabendo. Mostra aí, vai. Tem Bíblia aí? Tem Bíblia aí. Ou no computador, alguma coisa. Romanos 5. Aê, muito bem. O Lucas está com Bíblia ali. Jenny também está com Bíblia, coisa boa. Beleza. Romanos 5, um texto muito, muito útil, muito famoso,
e que a gente vai pensar nele como a base da coisa. Olha só. Paulo diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E aí ele segue fazendo várias consequências disso. Mas eu preciso que você perceba que só faz sentido a gente falar de paz entre os homens, paz entre nós, se esse problema tiver resolvido. O maior problema da humanidade não são as guerras que acontecem por aí entre humanos, não são os problemas gerados à violência urbana, esse tipo de paz. Como seria bom ter paz nas grandes metrópoles do Brasil e do mundo, a gente poder andar em segurança de noite, sem medo de violência e tal. Também não é a paz entre casais ou a paz entre pais e filhos, a paz nas igrejas. O principal problema, o que é a raiz de tudo isso, é o problema da inimizade vertical entre Deus e o homem. Por causa da nossa rebelião contra Deus, nós somos rebeldes e pecadores, e nós somos inimigos de Deus, é assim que a Bíblia nos descreve. E Deus achou um jeito, já tinha planejado desde antes da fundação do mundo, mas ele achou um jeito de transformar os seus inimigos em amigos. Transformar aqueles que eram contra ele em gente que é por ele. Qual a forma que ele fez isso? Enviando seu próprio filho para, na cruz do Calvário, morrer, pagando a dívida que existia contra nós. Então, isso é a base de tudo, gente. Se não formos gente que está agora em paz com Deus, por meio de Jesus, todas as nossas tentativas aqui entre crentes, ou mesmo fora da igreja, de atingir algo parecido com uma convivência pacífica, serão infrutíferas, serão apenas um band-aidzinho sobre um problemão. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é isso. Você é alguém que tem paz com Deus porque você já foi justificado pela fé em Cristo. E vale notar que essa paz, ela é objetiva, tá? Ela é objetiva. Nós vivemos num tempo muito subjetivo, onde a gente quer que a nossa vida cristã seja baseada naquilo que a gente sente. Não é verdade? Eu não me sinto em paz com Deus. Às vezes, quando a gente peca, quando a gente está andando aí um pouquinho longe do caminho do Senhor, quando a gente está vivendo um pouquinho em rebeldia, a gente vai nessa de, mas eu não estou me sentindo em paz com Deus. Será que Deus me ama mesmo? Será que Deus me perdoou mesmo? Lembra que o critério dessa paz é objetivo. Não depende de você se sentir em paz com Deus. A Bíblia declara que Deus cessou a guerra contra você. Se Cristo morreu pelos seus pecados, se Cristo é a sua paz, você não precisa estar sentindo amado, cuidado, protegido por Deus. Você está em paz com Ele. Você é parte do povo dele. Então essa é a primeira coisa que tem que ficar muito clara. O grande problema inicial é esse. Nossa inimizade para com Deus. Se Ele nos perdoou em Cristo, queridos, o que vem daqui para frente é muito mais tranquilo. Tá? Essa era a primeira coisa que a gente precisava ver. A segunda verdade que decorre dessa é de que temos então a obrigação de tentar viver em paz junto com os nossos irmãos. Como que é isso? Se você é alguém que teve uma dívida impagável perdoada na cruz do Calvário, então as pequenas dívidas, em comparação, todas as dívidas são pequenas, ok? Em comparação a que foi paga por Cristo, qualquer dívida que nós tenhamos uns com os outros é pequena. E você deve tratá-la. A Bíblia traz instrução para isso. Há coisas que acontecem no meio da vida cristã que quebram a nossa paz, que quebram a nossa comunhão. Há coisas que acontecem entre nós, que a gente estava andando bem, a gente era amigo, a gente estava feliz, cuidando e servindo uns aos outros, mas coisas aconteceram que quebraram a paz. Como que a gente deve proceder quando essas coisas acontecem?
A gente não vai demorar-se muito nisso, mas eu quero ver algumas passagens para dar um norte para vocês. Certamente o pastor Mateus, os presbíteros podem orientá-los mais acerca de como essas coisas se dão no trato cotidiano, mas vem comigo para Mateus capítulo 18. Isso aqui é uma orientação geral do Senhor Jesus. Mateus 18, a partir do verso 15, tá? Vem ver como que a gente mantém a igreja em paz. Manter a igreja em paz não é fingir que não tem problema. Às vezes as pessoas acham isso. Não, tive um problema, um irmão da igreja pecou contra mim, mas em nome da paz, vou deixar para lá. Em nome da paz, eu vou ignorar a questão. Você acha que isso vai resolver? Isso só vai infeccionar. A ordem de Cristo é a seguinte, Mateus 18, 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Olha que simples. Se o Pedro, presidente aí, pecar contra você, sabe o que você tem que fazer? Não é complicado. Veja, não é fácil, porque às vezes fazer essas coisas é difícil. Mas complicado não é. O que você tem que fazer não é tuitar a respeito. Tá? Botando indiretazinha lá no Twitter. Tem gente que quando está em posição de autoridade se acha e pisa nas formigas da igreja, ou qualquer besteira assim. Não é fazer isso. Sabe o que não é a solução também? Você vai lá para o grupinho dos amigos do WhatsApp ali, e começa a dar umas patadas nele. Pensa assim, eu vou tratar ele mal aqui, porque eu vou tratar o Pedro mal, e aí ele vai se ligar que eu estou chateado com ele. Então você fica dando gelo, você fica, sei lá, fazendo qualquer coisa para ver se ele se liga. Só que o Pedro não se liga, né? O bicho está lá, tranquilo na dele. Assim. Ele nem sabe que te ofendeu, de repente. Foi até algo que foi sem querer, às vezes é algo que você interpretou mal. Ou então você não é falar a respeito para os outros, não é chamar a galera. Ó, peguei uma moscona aqui, viu? São Tronela, ajuda aí. Não é fazer esse tipo de coisa. Não é fofoca, não é a solução, não é eu vou contar para todo mundo e aí vai chegar nele. E aí ele vai me pedir perdão. Não é uma solução que as pessoas tentam às vezes? Quando alguém está chateado com outra pessoa na igreja, a gente conta para todo mundo o que aquele pilantra fez e aí chega nele. E aí ele faz algo. Você acha que isso contribui para a paz ou para o conflito na igreja? Quando você vai contar para as outras pessoas acerca da ofensa que fizeram contra você. Ao invés de seguir a simples ordem bíblica. Teu irmão pecou contra você. Vai arguí-lo, vai falar com ele a respeito. Sim, vai lá e fala, Pedro, é o seguinte, lá na reunião da mocidade aquele dia, eu não sei se você percebeu, mas tal coisa aconteceu, tal coisa que você falou, que você fez. Eu não gostei, isso rompeu a paz entre nós. Você percebe que você errou? De algumas opções do que pode acontecer. Uma delas é ele falar assim, eu não tinha nem percebido que eu te ofendi, me perdoa, foi tal coisa aconteceu, foi um descuido, vamos em frente. Outra coisa que pode acontecer é ele falou assim, é verdade, eu estava meio assim, aí eu falei desse jeito e errei contra você, me perdoa. Essa é outra opção. Pode acontecer isso. Desculpa aí, Pedro, tá usando você, tá? Só porque alguém tem que ser a vítima, né? Eu não vou usar uma das meninas de vítima e tal. Enfim. Mas sabe o que pode acontecer? Quando você for lá falar com o Pedro, ele pode falar assim para você, larga de ser fresco. Tô nem aí para esse negócio que você disse aí, não. Tô nem aí. Não concordo com você, não. Aí o que você faz? Se ele não responder bem. Se ele responder bem, ótimo. Ganhou o seu irmão, a paz foi restabelecida. Olha que coisa boa. Se ele não ganhar, se ele não responder, sabe o que você faz? Aí você vai para o Twitter. Esse é o segundo passo, né? Aí sim você pode ir para o Twitter lá, tocar o terror contra ele. Botar lá, acha um gifzinho, sei lá, um Muppet, alguma coisa assim que você acha ofensiva e bota lá para zoar. E pronto. Não, claro que não. Ó, o próximo passo aí, verso 16.
Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda a palavra se estabeleça. Então, o que você faz? Você tentou conversar com o Pedro sobre aquela ofensa que ele fez para com você, o seu irmão, sua irmã fez contra você. Não te ouviu? O próximo passo, diz Jesus, para que a paz seja estabelecida é: chama 2 ou 3 irmãos da igreja. De repente pensa, quem que poderia envolver nisso aqui? Veja, a ideia não é faz uma fofoca. Pega gente para te ajudar, gente que talvez você saiba, olha, o Pedro costuma ouvir quando, sei lá, o presbítero Cláudio fala, ou sei lá, quando esse amigo aqui fala, ou sei lá, tal outra pessoa. Então você chega e fala para as pessoas assim, olha, estou com uma situação, houve uma ofensa, houve uma ruptura na paz, eu tentei tratar sozinho, não andou bem, eu gostaria de saber se vocês podem me ajudar, essas 2 ou 3 pessoas, a serem as testemunhas de Mateus 18 para tentar juntos a gente resolver essa situação e tratar e voltar à paz. Veja, o objetivo disso é que a paz seja restabelecida entre os irmãos. Esse é o objetivo. Ah, legal. Foi lá então com 2 ou 3 testemunhas. Percebe que em nenhum momento disso aqui está autorizado a virar fofoca. Em nenhum momento. Em nenhum momento disso aqui está autorizado a virar indiretinha no Twitter, ou ódiozinho, ou viradinha de rosto na igreja, ou ombro, ou beijinho no ombro, ou gelinho. Nada disso está autorizado em nenhum momento. Próximo passo. Se ele não atender, dize-o à igreja. Como que isso funciona? Aí é no meio do culto lá, pastor Mateus está no meio do sermão, e aí você fica de pé lá e fala assim, atenção, igreja! Eu tenho algo a dizer. Aquele cara ali, ó, me ofendeu e se recusa. Não, não é isso que significa dizer à igreja, tá? Significa ampliar o círculo. A forma que a gente tem buscado fazer isso na igreja presbiteriana, a gente tem sido uma boa forma, esse dizer à igreja por meio de levar para a liderança da igreja. Podia ser que nesse 2 ou 3 testemunhas você não tivesse envolvido nenhum dos presbíteros ou o pastor, não. Mas agora vai ser uma boa hora. Agora vai ser a hora de você falar, olha, pastor, eu estou te trazendo aqui, o senhor é o líder da igreja e eu estou tentando seguir Mateus 18 e eu percebo que eu não estou sendo capaz de lidar com essa ofensa. A paz que foi quebrada entre nós não está se resolvendo, a gente precisa da sua orientação, precisa da sua ajuda. Vocês, graças a Deus, são pastoreados por gente sábia e firme e piedosa, que vai com certeza saber conduzir bem isso. Tenho certeza disso, não tem nenhuma dúvida de que os líderes vão saber conduzir bem essas situações. E se chegar a um ponto em que nem assim a pessoa se convence, aí é o ponto da exclusão, porque um crente que se recusa a se arrepender de pecado é porque não é um crente. E aí chega esse ponto de consideram como gentio e publicano. Isso é uma forma de dizer, tira ele do meio de vocês, porque ele não é crente. Então, no fundo, é isso, queridos. Houve uma ruptura da paz, a solução não é cada um para o seu canto, não é vamos mudar de igreja, não é cada um faz o que quiser aí, não é vamos lá tuitar a respeito, não é nada disso. A solução é seguir os passos que Jesus deu para a gente, acerca de como que a gente restaura a paz entre os irmãos. Tá? Esse é um texto muito útil para a gente. Tem um outro texto que eu acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha, que está lá em Colossenses. Vem comigo. Olha só que legal, verso 12 em diante. Revestivos, pois, 3:12, Colossenses 3:12. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Então, olha aí, Paulo está falando meio que do mesmo assunto. Tem briga, tem motivo de queixa, busque o perdão, vamos tratar disso. Assim como o Senhor também vos perdoou. Lembra, a nossa paz aqui no horizontal, ela é sempre baseada na paz vertical, de Deus para conosco. Assim como também o Senhor vos perdoou.
Acima de tudo, porém, esteja o amor. Então, veja a conexão, a gente faz essa busca da paz pelo amor, que é o vínculo da perfeição. E aí Paulo diz, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo e sede agradecidos. Então veja que no contexto de falar sobre os relacionamentos entre as pessoas, o que Paulo fala? Que o que vai julgar as questões entre nós? A gente tem que ir rumo à paz, porque nós somos um corpo. Não dá para eu falar para o Pedro, ó, seguinte, você aí anda independente de mim, segue teu rumo, eu sigo o meu. Por quê? Porque nós somos um só corpo. Então, nessas matérias que nos dividem, a gente tem que buscar paz. Essa paz que vem de Cristo. O que vai julgar as questões é, a gente está indo numa direção de viver em paz. Esse texto ele é mal entendido, né? As pessoas acham que esse texto está falando sobre tomada de decisões. Que é assim, se você está decidindo uma coisa, se você sentiu paz, não é assim que o pessoal usa? Você fala assim, não, pastor, eu decidi aqui que eu vou mudar de curso universitário e estou em paz. Então, está valendo. Não, não é isso, não é disso que Paulo está falando, não é de você ficar sentindo paz nas decisões do seu cotidiano. Ele está falando da paz entre os irmãos. Esse é o assunto que ele está tratando. Do suporte mútuo, do perdão mútuo, do cuidado mútuo, do amor entre os irmãos, habitando em nós a palavra de Cristo, instruindo uns aos outros, amando uns aos outros e buscando a paz entre os irmãos. É isso que a gente tem que buscar. Isso é o rumo. Fácil não é. Porque nós não somos fáceis. Porque quando às vezes as pessoas apontam o nosso pecado, ainda que o façam de forma amorosa, ainda que o façam de uma forma gentil e generosa, a gente reage mal. Às vezes precisa 2 ou 3 testemunhas virem para a gente acordar. Mas o ponto é esse, queridos. Temos de ser um povo marcado por uma vida em paz. Vida em paz não é ausência de conflito, mas uma resolução de conflitos que honra a Cristo e traz crescimento. Você percebe que quando a gente pecar um contra o outro, se a gente tratar isso aos pés da cruz, todo mundo termina a história mais forte do que começou? Se a gente de fato lidar com as ofensas que a gente causa, ao invés de fingir que elas não aconteceram, todo mundo acaba melhor e mais parecido com Cristo. Então essa paz entre os irmãos precisa existir. Vale dizer ainda que essa paz, esse shalom, também tem um aspecto ligado à criação, tá? Não é apenas uma paz entre nós humanos, mas Paulo, em Romanos 8, fala sobre a criação estar sofrendo por causa do nosso pecado. A criação está sofrendo tudo o que acontece de ruim na criação, seja a morte dos animais, seja derramamento de petróleo, essas confusões todas que a gente vê aí, elas só acontecem porque o mundo está quebrado por causa da gente. E a gente tem que pensar que, assim como as pessoas precisam começar a experimentar a reconstrução do shalom, a reconstrução da paz, a criação pode começar a experimentar também. Você já pensou nisso? Que a forma que um crente cuida da criação vai demonstrar se ele tem paz com Deus ou não. Tem uma frase famosa de um pregador chamado George Whitefield. Já ouviu falar nesse cara? George Whitefield. Pregador bem famoso. Do passado, não está vivo mais. Não tem no YouTube vídeo dele, não adianta. Mas ele falava o seguinte, eu estou parafraseando, não lembro os termos exatos. Mas ele diz, sabe por que os animais rugem e rosnam para você? Porque os animais sabem que você é inimigo do Criador deles. Uou. Já pensou nisso? Nós é que nos tornamos inimigos de Deus. Os orangotangos, os lagartos, as formigas. Nenhum deles é inimigo de Deus. Nós é que somos. E se a nossa paz com Deus foi restaurada, a nossa paz para com o resto do mundo também precisa começar a ser restaurada.
E a gente mostra que nós conhecemos a Deus nisso também, nesse shalom para com a criação. Tem um texto só que eu quero mostrar para vocês, está lá em Provérbios, vem comigo. Provérbios 12:10, sobre esse aspecto. Show? O justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. Olha que interessante o que o autor está dizendo. O justo, lembra, biblicamente, justo é aquele que tem fé em Deus, né? A gente acabou de ver Romanos 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O que ele está dizendo é o seguinte, o homem e a mulher que encontraram paz com Deus, justo, uma das marcas da sua vida vai ser o quê? Que ele cuida bem dos seus bichos. Enquanto o perverso é cruel para com seus bichos. Então, o que tem a ver isso? O que tem a ver é o simples fato de que o pecado rompeu a nossa relação com Deus, com os homens e com a criação. E quando Cristo restaura a nossa relação com Deus, isso vem se espalhando para todo lado, na relação com as outras pessoas, e deve se mostrar também na nossa relação com a criação. As promessas de Deus acerca de novo céu e nova terra não são apenas para nós. São para toda a criação que Deus fez. E a gente mostra já na nossa vida cotidiana que essa paz se espalha por onde a gente anda. Então, sim, diz respeito a você cuidar bem do seu cachorro, do seu gato, do seu periquito. Diz respeito a essas coisas. Se você é alguém que encontrou a Cristo, seus bichos vão ser beneficiados por isso. Assim como seus familiares, assim como seus amigos, assim como todos aqueles que você mostra que agora você é um ser que vive em paz. É isso que eu queria falar para vocês. Meia horinha aí, refletindo sobre paz. Tá bom? Hashtag paz. Vamos orar de novo. E aí eu passo para vocês. Pedro, se quiser falar ou perguntar alguma coisa, estou aí. Senhor, agradecemos pela paz que Cristo comprou para nós. Agradecemos porque se não fosse Cristo, nenhum de nós nunca jamais encontraria paz com o Senhor. Mas nele nós encontramos. Ajuda-nos, Senhor, a ser homens e mulheres que buscam viver em paz com os irmãos e seguem a instrução bíblica para isso. Ajuda-nos também, Senhor, a sermos pessoas que mostram para essa criação as prévias do que a aguarda. Em nome de Jesus. Amém.